Professor Dr. Renato Mazo, boa tarde. Meu nome é Cláudio, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Gestão Pública da UENG, pertenço ao polo de Itaiobeiras. Itaiobeiras está localizado aqui no norte de Minas Gerais, a gente já está aqui quase na divisa com a Bahia. Atendendo ao que foi proposto na atividade da unidade 3 da disciplina Políticas Públicas, o artigo que eu escolhi para estar realizando a atividade é o artigo da Carla Cardoso Machado e da Sandra Regina Marini. O artigo A Desjudicialização da Política Pública de Saúde a partir do princípio da fraternidade. Bom, a partir do que eu compreendi do artigo, para falar da desjudicialização da política pública de saúde, é preciso falar de um outro assunto primeiro, né, que a gente já até vinha estudando em outra disciplina, que é o processo de judicialização das políticas públicas. E como é que ocorre esse processo? Esse processo, que já vem sendo bastante discutido na atualidade, bastante também criticado, ele consiste numa interferência do poder judiciário no desenvolvimento das políticas públicas. E por que ocorre essa intervenção do judiciário, né? Que muitos enxergam isso como uma interferência do poder judiciário nos demais poderes, no poder legislativo e principalmente no poder executivo. Bom, políticas públicas, na maioria das vezes, elas são feitas para se garantir direitos individuais e principalmente direitos sociais. E direitos sociais esses que estão previstos constitucionalmente na Constituição. A Constituição de 1988, ela cita lá no artigo 6º uma série de direitos sociais que são direitos do cidadão e obrigação do Estado. Só que, em decorrência de ingerências, recursos limitados, muitas vezes esses direitos eles não são concretizados, nem chegam a ser concretizados e a maioria das vezes são concretizados de forma incorreta, de forma ineficiente, de maneira que não venha a atender às necessidades dos cidadãos. Nesse sentido, quando o cidadão vê lá o seu direito constitucionalmente garantido e o poder público não sendo capaz de garantir esse direito a ele, ele recorre a um outro poder, né? Ele vai buscar o judiciário, na esperança de que o judiciário possa lhe dar uma solução, né? Possa obrigar o poder público a estar lhe garantindo esse serviço, esse direito. E no caso do Poder Judiciário, principalmente o STF, como guardião da Constituição Federal, ele tem essa obrigação, né? Essa obrigação de fazer com que os direitos previstos constitucionalmente sejam garantidos ao cidadão. E nesse contexto do cidadão procurar o judiciário, provocar o judiciário lá tentando dele uma resposta, e diante também dessa obrigação dele de fazer valer a Constituição, ele acaba interferindo nas políticas públicas. No caso do artigo, ele foca mais no tema da intervenção do judiciário na questão de políticas públicas de saúde. E ele cita principalmente o caso de medicamentos de alto custo e também tratamentos de saúde de alto custo. Ou seja, o direito à saúde é um direito social garantido constitucionalmente ao cidadão. O cidadão, ele lá nessa demanda, né, tendo essa demanda, ele vai procurar lá o poder público, ele vai procurar a Secretaria Municipal de Saúde, ele vai procurar a Secretaria Estadual de Saúde. Mas, diante das demandas enormes e dos recursos limitados, muitas vezes, a depender, por exemplo, principalmente nesse caso, né, medicamentos de alto custo, que, por exemplo, na maioria dos casos não são cobertos pela tabela do SUS. O SUS ele não fornece esse medicamento.
Da mesma forma, tratamento de saúde, que às vezes o cidadão ele demanda uma certa urgência, mas ao mesmo tempo o poder público ele tem vários casos urgentes para serem atendidos, o que vai acabar gerando uma fila de espera. Então, ao cidadão ele acaba procurando o judiciário. Quando esse caso chega lá no judiciário, o judiciário ele vai analisar esse caso, mas tipo assim, de uma maneira meio que individual. Ele vai olhar o caso daquele cidadão ali que está procurando. Aí vai ver o quê? É um direito dele, está constitucionalmente garantido. E a maioria das decisões, elas fazem o quê? Elas garantem o direito ao cidadão. Um juiz ou a instância lá em que ele estiver procurando coloca lá determina uma liminar, obrigando o poder público ou a fornecer esse medicamento ou a promover logo de imediato o tratamento de saúde que aquele cidadão demanda. Mas ao fazer isso, por exemplo, decidir um caso de política pública de saúde de maneira individual, o que o artigo fala é o seguinte, que na maioria das vezes o poder judiciário ele acaba decidindo isso sem um conjunto, por exemplo, de informações necessárias, sabe? Por exemplo, ele não vai ter, por exemplo, a informação se determinado tratamento vai ter realmente uma ineficiência. Ele não vai, por exemplo, levar em conta de por que aquele tratamento, por que aquele determinado medicamento não é coberto pelo SUS, o que levou o Sistema Único de Saúde a tirar aquele determinado medicamento da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. E outra questão, ao ele decidir, um caso, interferir numa política pública de saúde, levando em conta um indivíduo, ele vai acabar prejudicando a coletividade. Por quê? Porque muitas vezes um medicamento de alto custo, ele custa ali na faixa dos milhares. Vai ser um orçamento, uma fatia grande de um orçamento, por exemplo, de uma Secretaria Municipal de Saúde de um município pequeno que vai ser consumido para atender um cidadão e que vai acabar prejudicando toda a coletividade de cidadãos que também dependem daquele mesmo orçamento, inclusive para ter acesso à política pública de saúde. Nesse sentido, o artigo é do ano de 2018, e na época ele cita um recurso extraordinário que se encontrava parado no STF por causa de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O artigo ele cita também na época lá do pedido de vista um ponto tipo assim, importante levantado pelo ministro, em que ele fala o seguinte: o Poder Judiciário não é instância adequada para a definição de políticas públicas de saúde, razão pela qual o Poder Judiciário só deveria interferir em situações extremas, ou quando a intervenção consiste unicamente em efetivar políticas públicas já formuladas pelo Sistema Único de Saúde. E na época, ainda o recurso ainda não havia sido julgado, o ministro ele coloca 5 pontos, tipo assim, como orientação que o Poder Judiciário deveria analisar antes de emitir qualquer decisão acerca desse tema, né? Que seria, primeiro, a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente, né? Por exemplo, será que a família ou o paciente, ao ele recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Público forneça esse medicamento, forneça esse tratamento, será que esse cidadão ele não teria como arcar realmente com esse custo, ou pelo menos talvez em parte? Um outro ponto, a demonstração de que a não incorporação do medicamento resultou de decisão expressa do órgão competente, ou seja, tal medicamento não é fornecido por quê? Não é por uma decisão lá do secretário, pessoal do secretário de saúde, por exemplo, mas foi uma decisão do SUS, é uma decisão do Sistema Único de Saúde lá, responsável por implantar essa política pública, por exemplo, de distribuição de medicamentos, que decidiu, com base lá em estudos, que esse medicamento não poderia ser fornecido pelo sistema. A inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, tipo assim, o cidadão ele requer determinado medicamento. Será que na tabela do SUS não existiria um outro medicamento que poderia vir a atender às necessidades desse medicamento que o cidadão pleiteia?
A comprovação da eficácia do medicamento, né, baseada em evidências, teria que se provar também que tal medicamento surgiria efeito. E a propositura da demanda em face da União. Hoje o que a gente percebe é que muitas vezes as secretarias de saúde de municípios que são demandadas judicialmente, né? O ministro ele cita essa importância de que questões de política pública de saúde, por exemplo, no caso de, por exemplo, medicamentos de alto custo, deveriam ser demandadas pela União. Bom, como eu falei, o artigo é lá de 2018. Em março de 2020, esse recurso extraordinário foi julgado. E o STF ele firmou o entendimento de quê? De que o Estado ele não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiveres registrado na Anvisa, salvo em situações excepcionais, que ainda serão definidas na formulação de teste de repercussão geral. Então o STF ele firmou esse entendimento. Por exemplo, se um medicamento de alto custo ele não é regulamentado nacionalmente pela Anvisa, o Estado não tem a obrigação de estar fornecendo esse medicamento, salvo em situações excepcionais a serem estudadas. Bom, diante desse exemplo aí do caso dos medicamentos de alto custo, que são uma das principais causas de judicialização de demandas de políticas públicas de saúde, o artigo ele vem propor o quê? Ele vem propor, em vez da judicialização, o processo de desjudicialização, baseado no princípio da fraternidade. E o que seria essa desjudicialização? Bom, o cidadão, toda vez que ele tiver uma negativa, ele vai provocar o Poder Judiciário, ele vai correr atrás daquela demanda dele. Mas aí, essa desjudicialização, ela partiria de uma postura do Judiciário. A exemplo do que ocorre no Código de Processo Civil de 2015, em que antes de propriamente dito se instalar a demanda, o Código ele manda tentar-se os mecanismos de conciliação e mediação. Então o que o artigo defende é isso, ou seja, a proposta chegou ao Poder Judiciário, antes de o Poder Judiciário emitir uma decisão, muitas vezes sem um conhecimento pleno de causa ali daquela política pública de saúde, do porquê houve a negativa, ele tenta chamar as partes para negociarem, tentar ouvir o lado da administração pública, do poder público, ouvir também o lado do paciente, né, que em determinados casos não vai poder ficar sem medicamento, não vai poder ficar sem determinado tratamento, e tentar construir ali os três, né, a administração, cidadão e o Poder Judiciário, no caso como mediador, conciliador, uma alternativa para o caso. Por quê? Justamente também para se evitar de que, ao atender a demanda de um único cidadão, acaba talvez prejudicando toda uma coletividade. Inclusive, tipo assim, essa premissa é a base, no caso, do princípio da fraternidade, né? Um princípio que visa buscar um meio termo entre os direitos individuais e o direito coletivo, levando à integração entre um e o outro. Ou seja, não dá para o Poder Judiciário, levando em conta a necessidade de um cidadão, ele acabar ali interferindo em uma política pública, e ao interferir nessa política pública de maneira, por exemplo, a atender a uma individualidade, acabar ali corroendo uma boa parte do orçamento, ou então, por exemplo, passando por cima de uma lista de espera de pessoas que estão ali com a mesma demanda, com a mesma necessidade, mas que talvez não tiveram condições de provocar o Poder Judiciário, ou seja, acabar prejudicando toda uma coletividade. E também, nesse processo também de desjudicialização, buscar, tipo assim, reduzir o número de processos, reduzir até a própria demanda lá no judiciário e tentar uma conciliação, né, uma mediação, uma solução que seja mais efetiva, que seja mais eficaz, tanto para o cidadão quanto para a administração. Minhas considerações são essas. Muito obrigado.